Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril. Está no ar o RP Notícia e nesta edição você vai ver que polícia de Itatiba prende menor suspeito de ter matado idoso de 71 anos e você vai ver ainda. Pesquisa aponta que a população brasileira está acima do peso. Secretário Estadual de Desenvolvimento assina convênios em Várzea Paulista. Com a crise econômica, motoristas pisam no freio na hora de mandar o carro para a revisão. E tem também as atrações de lazer e cultura para este fim de semana nas cidades da nossa região. Esse e muito mais, em instantes, aqui no RP Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Um menino de 6 anos foi flagrado dentro da sala de aula em Itupeva com munição de uma pistola .45 de uso da polícia militar. O projétil foi descoberto por uma professora. O garoto afirmou que encontrou a munição na rua de casa. A avó da criança prestou esclarecimentos à polícia e foi liberada. E a Polícia Civil de Itatiba apreendeu um menor suspeito de ter participado da morte do aposentado de 71 anos, Arlingo Mogoga, no último dia 7 de abril, no bairro do Engenho, em Itatiba. Segundo a polícia, outros 3 suspeitos, incluindo um adulto, já haviam sido detidos, faltando apenas um menor, que admitiu durante o depoimento ter efetuado o disparo contra a vítima. R$277 mil. Este é o valor do repasse anunciado hoje pelo governo do estado a programas assistenciais de Várzea Paulista, além do retorno do programa Viva Leite. Uma conversa para apresentar os trabalhos da secretaria por todo o estado. Em seguida, a assinatura de 2 importantes contratos. De um lado, o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pessaro. Do outro, o prefeito de Várzea Paulista, Juvenal Rossi. São R$277 mil que vão servir para diminuir a pobreza na cidade. É um dinheiro fundo a fundo que o prefeito vai usar da melhor forma possível para ajudar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E o segundo é a volta da cidade de Várzea Paulista para o programa Viva Leite. 300 litros são distribuídos às famílias carentes. Várzea Paulista é o último município do estado a participar do convênio. O prefeito ressalta o objetivo da assinatura dos contratos para o serviço social. É de suma importância que a gente olhe para a cidade, desenvolva ela nos aspectos físicos, nos aspectos de embelezamento da cidade ou de infraestrutura, mas não se esqueça da infraestrutura básica que tem que ser dada para as pessoas que mais precisam. Por isso a importância desses convênios hoje assinados. Em sua visita, o secretário estadual fez questão de destacar a importância da campanha que é realizada pelo CONDECA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então você que está fazendo seu imposto de renda em casa, você pode deixar 6% do seu imposto de renda no Fundo da Criança e do Adolescente Estadual, o CONDECA. E as empresas aqui podem deixar também 1% do seu imposto de renda devido para o Fundo Estadual. O que a gente vai fazer com esse recurso? Nós vamos investir nas entidades sociais que trabalham com crianças aqui na cidade. Vale lembrar que após a destinação é preciso enviar uma cópia de comprovante ao CONDEMA pelo e-mail atendimento@condeca.sp.gov.br para obter o recibo. Perdão. Um índice preocupante. Dados do Ministério da Saúde apontam que nos últimos 9 anos o índice de obesidade no Brasil aumentou 23%. O que faz com que aproximadamente 18% da população esteja com sobrepeso. O termo estar de mal com a balança nunca esteve tão em alta. O Ministério da Saúde aponta que 52% dos brasileiros estão com sobrepeso e 17,9% com obesidade. Neste caso, quando o índice de massa corporal está acima de 30. Os números desta nova pesquisa também traçam um perfil da população.
Os homens estão à frente das mulheres, com 56,5%. As mulheres, 49,1%. Isso na tabela do sobrepeso. Quando o assunto é colesterol alto, as coisas mudam. Mulheres com 22,2% e homens com 17,5%. O motivo disso é o estilo de vida moderno, com o sedentarismo, né? A gente faz muito pouco esforço hoje em dia. Elevador ao invés de escada, controle remoto, todas essas facilidades fazem com que a gente gaste cada vez menos caloria no nosso dia a dia. E, por outro lado, todo mundo tem acesso a uma alimentação muito mais calórica. Deixar de preencher esses dados é possível. Para isso, é preciso duas palavrinhas mágicas: mudança e atitude. Antes de remédio, antes de qualquer outra coisa, é mudança de estilo de vida, né? Então, essa mudança de estilo de vida passa por uma vida mais ativa, né? Fazer atividade física, principalmente ao ar livre. A academia é uma boa, mas a atividade ao ar livre é muito mais saudável. E melhorar a sua alimentação, ingerir mais frutas e verduras e ter uma alimentação com menos calorias e menos rica em gordura. Continuar com a barriguinha é engordar o quadro de muitas doenças. A obesidade vai gerar mais casos de hipertensão, mais casos de diabetes, mais casos de infarto, de derrame, mais casos de câncer. A Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos semanais para a prática de atividade física. Ainda conforme a entidade, mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo são atribuídas à falta de exercícios. No próximo bloco da RP Notícia, você vê que com a crise econômica, motoristas procuram gastar cada vez menos na hora de fazer a revisão do veículo. Voltamos em instantes. Agora a gente fala da previsão do tempo para o fim de semana nas cidades da região. Muita instabilidade e possibilidade de chuva no domingo. Veja os detalhes. Amanhã o sol brilha forte na cidade de Jundiaí e faz calor. A temperatura máxima chega aos 30 graus. Em Várzea Paulista também não há previsão de pancadas de chuva. E na cidade de Louveira, sol entre poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. No domingo, pela manhã, a situação é semelhante, sol entre poucas nuvens. Porém, à tarde, há previsão de pancadas de chuva na cidade de Jundiaí. A máxima é de 29 graus e a mínima fica nos 20. Em Vinhedo, as temperaturas oscilam entre 21 e 30 graus. E na cidade de Jarinu, sol entre poucas nuvens pela manhã. À tarde e à noite pode chover. E em São Paulo, o sábado será de muito sol. A temperatura máxima é de 29 graus. Mas no domingo, à tarde e à noite, pode chover forte. A mínima na capital paulista neste fim de semana é de 18 graus. Feriado de Tiradentes chegando e muita gente aproveita a data para cair na estrada. Mas para literalmente não ficar no acostamento, é muito importante e essencial fazer a revisão preventiva do automóvel. Mas neste ano, a baixa da economia está influenciando negativamente este processo. Assim como nas estradas, o movimento nas oficinas mecânicas nesta época do ano também é intenso. Nesta em Jundiaí, a suspensão, o freio e a embreagem são conferidos um por um. Com ritmo de trabalho intenso, por dia mais de 25 carros passam por todo o processo. A quantidade de carros é maior, né? A atenção também é redobrada, porque você precisa checar certinhos os itens, né? Que a revisão é importante, isso não há dúvidas, mas por conta da crise econômica no país, muitos motoristas estão pensando duas vezes na hora de manter a mecânica preventiva em dia. Percebe-se que esse ano ele está pensando mais em aonde gastar na realidade, né? Então, se conseguir, de repente, rodar mais um pouquinho com aquela peça, ele vai rodar. O proprietário diz ainda que a economia hoje feita por alguns motoristas pode trazer muitos prejuízos futuramente. Ela pode ter um problema com o próprio disco de freio, né? Um problema maior de acabar ficando sem o freio. Então, o ideal seria estar fazendo a correta manutenção, né? Na medida do bolso também.
Gilson vai viajar mais de 230 quilômetros até a praia. Sem pensar na economia e aproveitar bem o feriado prolongado, o estagiário conta que fez sua parte. Nem sempre você vai ter a certeza de que vai chegar no lugar, mas você faz planos. E nada melhor do que você agir conforme manda o figurino. Vai, faz aquela revisão bacana no carro, vê se está tudo em ordem, que é para você não ter o perigo de ficar na estrada, né? E andar com os pneus carecas, farol desregulado, falta de ferramentas, problemas no escapamento, step, buzina, limpador de para-brisa e extintor de incêndio geram multas de R$ 127,69. E as repartições públicas terão horário diferenciado no feriado do dia 21 de abril, próxima terça-feira. A segunda-feira, dia 20, é ponto facultativo e, por isso, não haverá expediente na maioria das repartições. Confira o que abre e fecha em Jundiaí. As UBSs e as unidades de estratégia de saúde da família estarão fechadas na segunda e na terça, reabrem na quarta. Exceções são as unidades do Jardim Santa Gertrudes, Novo Horizonte, que funcionam normalmente amanhã e também no domingo, das 8 às 4 da tarde. O atendimento será normal todos os dias, nas unidades de pronto atendimento da Ponte São João, Vila Hortolândia e Retiro, que funcionam das 7 da manhã até as 7 da noite. O PA Central funciona 24 horas. As urgências e emergências serão atendidas nos hospitais Universitário e São Vicente de Paulo. As escolas municipais não terão aula na segunda e na terça. A Biblioteca Municipal Professor Nelson Futi funciona neste sábado e fecha na segunda e terça. Reabre na quarta às 8 da manhã. A DAI, as unidades da Ponte São João, Centro Eloy Chaves e Vila Arens ficam fechadas na segunda e na terça. As solicitações poderão ser feitas pela Central de Relacionamento com o Cliente, através do número 0800 133 155. A coleta de lixo orgânico será normal todos os dias, assim como a coleta seletiva. A Casa da Cultura abre amanhã somente para oficina cultural e fecha no domingo, segunda e terça, e reabre na quarta-feira. O Museu da Companhia Paulista, o Complexo FEPASA, abre amanhã das 9 até 1 da tarde, fecha no domingo, segunda e terça e reabre na quarta. O Museu Histórico e Cultural de Jundiaí Solar do Barão abre amanhã das 9 a 1 da tarde. No domingo, na segunda e na terça ele não funciona. A Pinacoteca reabre somente na quarta-feira às 10 horas da manhã. O Centro das Artes fecha amanhã e reabre na quarta às 8 horas. O Teatro Politeama segue com a sua programação normal neste fim de semana. Segunda e terça não funciona. Volta a funcionar na quarta-feira a partir das 9 horas da manhã. O Jardim Botânico funciona normalmente das 8 da manhã até as 6 da tarde. O Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, fica aberto das 7 da manhã até as 6 da tarde. O Parque Corrupira abre no sábado e na segunda-feira e fecha apenas na terça. O horário de funcionamento é das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Os Jardins Botânico do Eloy Chaves e Tulipas funcionam normalmente das 6 da manhã até as 6 da tarde. O Bosque do Jardim Copacabana abrirá das 7 da manhã até as 6 da tarde. O Parque da Cidade funciona todos os dias. Os centros esportivos estarão abertos neste fim de semana e também na segunda e terça-feira, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. O Bolão e o Sororoca também vão funcionar, porém o horário é das 6 da manhã até as 6 horas da tarde. Em Várzea Paulista, as urgências e emergências serão atendidas no Hospital da Cidade, em Itupeva, no Hospital Nossa Senhora Aparecida e em Campo Limpo Paulista, no Hospital de Clínicas. No próximo bloco da RP Notícia, a gente fala de esporte. Amanhã tem Paulista em campo. E tem também os destaques de diversão para o fim de semana nas cidades da região. Continue com a gente, é um instante só. Agora o assunto é o futebol paulista da Série A2. O Galo de Jundiaí joga amanhã, às 4 da tarde, contra o Rio Branco, em Americana. E embalado pelos últimos bons resultados, o paulista, que já garantiu a permanência na A2 do ano que vem, só pensa em somar para ficar no G10. Isto garante mais jogos em casa em 2016. O paulista ocupa a 11ª posição na tabela com 23 pontos. O 10º hoje é o Santo André, com 24.
Neste fim de semana tem estreias nos cinemas da região e também outras atrações para você se divertir. As dicas estão no quadro Espaço Cultural. The deployment of the planet's first robotic police units became the focus of the world in 2016. Drop your weapons, you're under arrest. Nas telonas tem estreia de Chape. Em um futuro próximo, a África do Sul decide substituir os seus policiais humanos por uma frota de robôs ultra-resistentes e dotados de inteligência artificial. O criador destes modelos, o brilhante cientista Dion, sonha em embutir emoções nos robôs, mas a diretora da empresa de segurança desaprova a ideia. Um dia, ele rouba um modelo defeituoso e faz experiências, até conseguir criar Chape, um robô capaz de pensar e aprender por conta própria. Mas Chape é roubado por um grupo de ladrões que precisa da ajuda para um assalto a banco. Quando Vincent, um engenheiro rival de Dion, decide sabotar as experiências do colega de trabalho, a segurança do país e o futuro de Chape correm riscos. A thinking robot could be the end of mankind. Destroy that robot. Burn it to ash. Something of great danger headed our way now. I was designed to save the world. People will look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. Tem a pré-estreia de Os Vingadores 2, A Era de Ultron, sequência do sucesso Os Vingadores, que reúne mais uma vez a equipe de super-heróis formada por Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. Quando Tony Stark tenta alavancar um programa de paz virtual, as coisas dão errado e os maiores heróis da Terra enfrentam o teste definitivo enquanto o destino do planeta está em jogo. Quando Ultron surge, cabe aos Vingadores impedi-lo de concluir os seus planos terríveis. Para tanto, logo surgem alianças inesperadas que abrem caminho para uma aventura global, épica e única. And I will save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! O Código Florestal não é um problema agrícola ou rural, ele é um problema nacional. Esse foi o grande debate. No Movie com Arte tem A Lei da Água, o novo Código Florestal. É um documentário brasileiro. O filme mostra a importância das florestas para a conservação dos recursos hídricos no Brasil e problematiza o impacto do novo Código Florestal, aprovado no Congresso em 2012. Nesse ecossistema e na vida dos brasileiros. A qualidade e a quantidade de água que temos disponível está diretamente relacionada à legislação ambiental. Quando nós falamos de soja, feijão, milho, são atividades que dependem da ação de polinizadores. São insetos, são pequenos animais que vivem nessas florestas na paisagem. No domingo, no Teatro Politeama, a partir das 7 horas da noite, tem Queen Tribute Brasil. Os ingressos custam R$50. Idosos e estudantes pagam meia entrada. Informações pelo telefone 4586-2472. O Teatro Politeama fica na Rua Barão de Jundiaí, número 160, no centro de Jundiaí.
E começa hoje e vai até domingo, dia 19, a 13ª Festa do Caqui de Itatiba. A música sertaneja é o destaque. Sobem ao palco as duplas Hugo e Thiago, Edson e Luiz e Adalto e Adalberto. O encerramento é com o funkeiro MC Gui. A Festa do Caqui será realizada no Parque Luiz Latorre. Mais informações pelo site itatiba.sp.gov.br. Termina aqui o RP Notícia, a segunda edição. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!